Segundo o relatório da IAB, foram investidos aproximadamente 24 bilhões de reais em publicidade digital no Brasil em 2020. A mesma pesquisa diz que 19% assistiram vídeos sob demanda pago. Outros 11% espelharam conteúdo do celular na TV. E 8% escanearam um QR Code na TV, número que sobe para 15% na classe AB. Segundo outra pesquisa realizada pela Smart Clip junto com a Nielsen, 89% dos entrevistados já usam TV conectada no Brasil, sendo o streaming a principal razão de uso. De acordo com os dados da pesquisa da Smart Clip, a Smart TV é o segundo dispositivo no qual as pessoas mais prestam atenção nos anúncios. E você, também tem uma Smart TV em casa? Se sua resposta for sim, fique com a gente nesse episódio e entenda um pouco mais sobre conteúdos específicos que estão sendo produzidos para você assistir na sua telona e em outros canais digitais. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Márcio Oliveira. Eu sou o Thiago Pierosi e o nosso convidado de hoje é o Bruno Gomes. Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Bom dia, Bruno. Hoje a gente vai bater um bom papo com o Bruno, que manja muito sobre conteúdo digital e essa forma de consumir nas Smart TVs. Na verdade, hoje a gente está consumindo conteúdo digital de diversas maneiras. É o que a gente vai tentar entender um pouco hoje aqui, tá bom? Tomamos um café? O Bruno é publicitário, formado pela SPM e tem um extenso currículo na área de branding e vendas, tendo trabalhado para grandes marcas brasileiras como Editora Abril e Porta dos Fundos. Hoje está head de vendas e parcerias na Tastemade. Bruno, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Olá, pessoal, tudo bem? Bom estar aqui e discutir sobre um tema que tem uma mudança muito grande, né? Todo dia a gente vê coisas novas, assuntos novos, streams novos, com players novos chegando, e aí está no momento da revolução, está acontecendo exatamente agora. Acho que daqui a um tempo a gente vai estudar essa fase do mundo, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Provavelmente daqui 10 anos vamos estudar o que aconteceu nessa época. É verdade, cara, assim, a gente está eu não vou dizer tempestade, mas assim, a gente está chovendo conteúdo para todo lado e formas de consumir, né? E eu acho incrível hoje como a gente tem disponibilidade, fartura de conteúdo e como, ao mesmo tempo, talvez a gente nem esteja tão preparado para isso, né? Mas eu tenho um ponto aqui para levantar contigo já de cara, mas antes disso eu quero que a gente comece bem aqui. Então a gente vai começar fazendo um brindezinho no debate. Tintim com café. Tintim com café, com qualquer outra bebida que você quiser, aqui é democrático, tá bom? Então, Bruno, eu acho que você está já há um bom tempo inserido nesse mundo, né, de geração de conteúdo. A gente fala de conteúdo digital, na verdade, assim, a gente está consumindo conteúdo algumas vezes do mesmo modelo que antes, né? Não só pela internet, quando fala digital, naquele modelinho básico, na frente de computador ou usando o smartphone, mas hoje a gente também tem as TVs, a Smart TV, e eu queria que você começasse me explicando um pouquinho sobre esse comportamento de consumo de conteúdo digital das pessoas nos diversos meios, falasse um pouquinho também, a gente vai abordar aqui um pouquinho de como vocês estão trabalhando, né? A Tastemade está trabalhando nisso, mas que consumo, como que está esse comportamento e que conteúdo as pessoas hoje estão dispostas a consumir? Como que você está enxergando este nosso momento de mercado que é tão diferente, né? Como você mesmo falou, você está num momento que talvez vire um case lá daqui a alguns anos, mas como que está isso? Como que você está enxergando? Qual é a sua visão?
Assim, é uma pergunta muito, muito válida e até profunda. Vou tentar ser um pouco mais objetivo, porque assim, tudo começou porque a gente, por causa da internet, deu acesso a dados, né? Então, antes do conteúdo veio o acesso a dados, né? Então, o que você precisava lá atrás de uma concessão e o negócio era feito através de rádio-ondas. No momento que você trouxe a internet, isso começou a um monte de gente acessar e poder produzir conteúdo. Então, hoje todo mundo produz conteúdo, né? Então, hoje a gente vive numa era que a gente chama uma era de atenção, né? Já viveu na era da revolução social, do conhecimento, agora a era da atenção. Então, você tem tanta disponibilidade de conteúdo, tanta oferta, que quem tem atenção tem tudo hoje do consumidor, do usuário, né? É Então, verdade, eu falo. Desculpa, só te cortar um pouquinho, eu Não, falo que tudo hoje bem. os modelos de concorrência mudaram, né? Você não concorre mais pelo dinheiro do seu cliente, por fazer ele consumir, você Não, concorre pelo pelo tempo. tempo e atenção dele. Exatamente, porque com isso você vai conseguir converter. Então, isso é muito importante, né? Então, a diversificação de players, tal, tudo essas coisas vêm acontecendo. A partir de lá no 2000 vamos falar um pouquinho do Brasil, 2012, quando o YouTube virou uma coisa um pouco mais séria, que passou do vídeo de gatinho engraçadinho, de coisas muito não profissionais, coisas mais amadoras, que teve o surgimento da Tastemade, teve o surgimento do Porta dos Fundos, né, que são duas empresas que eu consigo falar um pouco melhor, mas teve diversos outros canais com conteúdo um pouco mais qualificado e que começou a chamar a atenção das pessoas. A partir dali, onde viram que da sua casa, às vezes, você consegue criar um conteúdo bom ou um conteúdo não tão caro, não produzido o suficiente para as pessoas verem, começou uma demanda gigantesca de conteúdo, gigantesca. E aí é uma coisa que eu falo, assim, as pessoas começaram a virar para as pequenas telas, para o computador, para o celular. E a televisão, o device televisão, nem vou falar dos canais, mas o device televisão começou a perder a atenção das pessoas. E aí, fazendo um corte rápido para o surgimento da Netflix, que era, né, na verdade, era uma locadora online, né, e virou uma produtora de vídeo ali. As pessoas, o device televisão que estava perdendo significado, perdendo tempo, a atenção das pessoas, ele voltou a ter um protagonismo. Então, a gente pensa assim, né? Imagina o impacto disso em toda a cadeia do negócio. Hoje, sei lá, muita gente tinha iPad, hoje a gente também tem mais iPad, né? iPad é coisa mais de criança. E teve uma época que todo mundo queria ter iPad e seus formatos de tablet, né? E todo mundo voltou a sua atenção para a televisão. Só que, na partir do momento que você volta a sua atenção para um lugar onde a tela é maior e a experiência é diferente, o tipo de conteúdo também vai ter que mudar. Então, o conteúdo que você fazia, que o Porta, que a Tastemade, e todos esses canais, né, faziam para o digital, que a gente chama, voltaram para um device maior. Então, aqui, a partir desse momento, eu preciso criar conteúdos mais longos, um pouco melhores produzidos, porque vai ter uma interação maior com as pessoas, com um storytelling melhor, mas, né, porque um storytelling de 5, às vezes 2, 3 minutos é uma coisa rápida, é um gancho, está ensinando ou falando, né, ou entretendo por um determinado tempo. E aí começou a revolução dos streamings, que a televisão também que ficou digital, que isso também ajudou, porque antes não era, né? Foi, eu acho que o último device a ser digital. Tanto é que nós estamos num ano muito bom para quem é de streaming, porque tem um dado, não sei de onde é, mas que ano de Copa do Mundo é o ano que mais se vende televisão. Sim, isso é As pessoas histórico. trocam, isso é histórico e de Eu mesmo fato. comprei Então, duas em Copa do Mundo. e as pessoas se preparam para comprar em Copa do Mundo. Aliás, eu sou Red Latam, né? Às vezes eu tô um parênteses que eu acho essa história genial, porque vai virar um filme da Paramount. Lá na Argentina, não sei, na Copa passada, eles quase não estavam se classificando. E uma marca de televisão local falou assim: olha, vocês podem comprar a televisão, se a Argentina não se classificar, eu devolvo o dinheiro de todo mundo.
E isso virou um case lá, e vai virar um filme da história contando de onde o cara tirou a ideia, e ele vendeu absurdamente, porque, né, que as pessoas Imagina vão as comprar. noites sem dormir, assistindo os jogos ali. Vai, pelo amor de Deus, faz gol. Bem isso. Acho que a parte dramática dessa história de lá já virou um livro e vai virar um filme agora. Porque foi um case muito... E aí tem a história do cara que estava tendo problema de fato. Bom, tem uma história toda em volta disso que também é muito boa. Mas trazendo isso de volta para a nossa realidade, então o consumo do conteúdo ele mudou e as pessoas mudaram. E aí agora a gente vive numa fase onde todo mundo quer fazer esse conteúdo, então você tem muito player. Por isso que eu estou falando, a gente vive agora a gente está no momento, né, no olho ali da revolução disso, né? Então as pessoas estão vindo, só que tem muito conteúdo, só que tem muito player, você não consegue assistir tudo, você não consegue assistir, se você for assinar todos, você não consegue mais assinar, porque você não vê. Você tem a Apple, você tem a Amazon, você tem a HBO, você tem a Paramount, tem algumas nichadas móveis, que são de vídeos antigos. Você tem muita, tem assim, hoje a TenchMage tem um canal 24/7 dentro da Samsung, então o próprio device hoje virou uma empresa como uma empresa de conteúdo. Então, o device se apropriou. Então, as mudanças do modelo de negócio também se alteraram demais. Então, a gente vive hoje no como vai ser o ano que vem. Como que a gente vai se preparar para esse próximo ano. Então, a gente vive uma revolução do conteúdo assim, muito grande. Assim. E quem falar para você que sabe o que vai acontecer ano que vem, não sabe nada. Né? O cara que falar que sabe, está chutando. E, Bruno... Não sabe nem mês que vem, mas... Pode ser que bloqueie tudo de novo aqui por causa da pandemia, a gente já nem sabe o mês que vem, está começando a crescer de novo. Exatamente. E tem muito conteúdo, né? Você está falando de vídeo, você está dando exemplos de, né, produção Netflix, por exemplo, mas eu fico sempre com aquela dúvida, tudo é conteúdo? Tudo que está disponível na primeira coisa, né? Tudo que está disponível é conteúdo? Mesmo que ele seja uma coisa caseira, entendo que sim, mas não tem tanto valor, de repente, para uma marca. O outro ponto que eu coloco, que eu trago, como tem tanto conteúdo, é importante que exista uma curadoria também. Acho que isso é muito importante, certo? Porque senão a gente fica consumindo lixo, né? A gente fica ali assistindo videozinhos horríveis, daqui a né, se você pegar um mês e ficar assistindo Reels, por exemplo, né? Você vai ver que começa a se repetir, as pessoas começam a fazer a mesma coisa. Então, existe uma questão também de bons conteúdos, correto? E aí a minha pergunta é a seguinte, o quanto as marcas, né, não no caso de um filme de uma Netflix, mas em outros conteúdos, quanto as marcas estão sendo responsáveis ou estão influenciando o conteúdo que hoje a gente consome na internet? Eu acho que assim, como eu te falei lá o conteúdo em 2012 começou a ficar um pouco mais profissional. E aí veio uma demanda de conteúdo onde todo mundo faz conteúdo. E quando você tem muita demanda, vira commodity, né? E quando vira commodity, todo mundo pode fazer, vira commodity. E aí veio agora uma era dos influenciadores. Mas esses caras que são influenciadores hoje, que são os grandes, eles podem parecer caseiros, mas esses caras têm uma estrutura dentro de um nome ali, né? E aí o que começou a acontecer? Empresas como a TenchMage, como o Porta, que deram uma barrigada onde todo mundo podia fazer conteúdo, mas aí quando você vai para a marca não quer fazer conteúdo com todo mundo, porque ela tem uma série de coisas que ela precisa se preocupar para fazer um conteúdo. E só quem é profissional consegue fazer, né? Só quem sabe, tem um know-how, consegue fazer. Então as marcas começaram a voltar. Então, assim, as marcas, elas gostam de trabalhar com empresas como a TenchMage, como o Porta, que sabem do ambiente, sabem criar para aquilo, mas profissionalmente, com responsabilidade, principalmente, né? Porque eu acho que o que as marcas mais querem é a responsabilidade na produção desse conteúdo, e com qualidade, o mínimo de qualidade necessária para que a marca esteja inserida. Então, sim, a marca hoje hoje tem um movimento de marcas que elas querem ser os publishers. Então, eu posso, sei lá, te dar um exemplo
muito legal, que é difícil colocar a marca dentro de um conteúdo de fato, porque o conteúdo, ele não é sobre a marca. O conteúdo é sobre as pessoas. O conteúdo é sobre uma informação. O conteúdo é sobre alguma coisa. Quando a marca é protagonista, não é um conteúdo, é uma publicidade. É uma publicidade engraçadinha. É uma publicidade criativa. Mas, de fato, não é um conteúdo. O conteúdo é onde eu vou me entreter ou eu vou me informar. São as duas formas de fazer conteúdo, né? Ou você está se entretendo e rindo alguma coisa lá, ou você está se informando sobre alguma coisa. Então, se a marca... Existem muitas marcas ainda que não entenderam isso. Então, às vezes, elas querem fazer um conteúdo, mas elas estão fazendo publicidade. A marca não é neutra, na verdade, né? Ela não é neutra, não é né? neutra. Então, assim, mas algumas empresas, elas pegaram, entenderam isso. Por exemplo, vou dar um exemplo assim de Bis, que é um Instagram que eu tô acompanhando. O Bis, o que ele pegou? Ele personificou o produto, né, como se fosse uma pessoa, e ela entra nos trends. Então, tudo quanto é trend, ele se personifica como se fosse uma pessoa. Então, ela está entregando entretenimento. As pessoas estão rindo daquilo. Ela não está falando compre Bis, ou não sei. Ela está fazendo as pessoas rir. Só que o conteúdo e o que é bom do conteúdo é, primeiro, que você não interrompe a pessoa, você não está parando a pessoa para falar, olha que é publicidade, né? Então, e o impacto do conteúdo, aí tem McKinsey, um monte de empresas grandes que falam sobre isso, quando esse relacionamento, e a gente pode levar isso até para o pessoal, sabe? Quando você tem um relacionamento com uma pessoa e você pede um favor ou pede alguma coisa, é mais fácil do que você chegar do nada ou chegar para você e falar assim, então, me empresta um dinheiro aí. É o impacto. Então, com a marca é a mesma coisa. Então, se a marca ela mantém um relacionamento diário, entregando uma informação, ou entretendo a pessoa, no momento que ela ativa a campanha de publicidade, que de fato precisa e faz parte do modelo né, do Claro. mundo, né? O mundo é capitalista, Business. precisa de publicidade, Sim. do business, precisa trazer dinheiro, é mais fácil, é mais engajado, a conversão é maior. Então, eu vi um dado ontem no mensagem falando que as marcas hoje ganharam mais seguidores do que os influenciadores no último ano. Por quê? Porque elas estão se profissionalizando nesse sentido e estão entendendo que ela tem que deixar de ser protagonista e entreter ou informar as pessoas, porque aí elas conseguem mais engajamento. O Porta, né? Você que teve anos trabalhando no Porta, eu acho que fez isso muito bem, né? Antes, ele nasce, me corrija se eu estiver errado, mas eu acompanho o Porta desde que surgiu o Porta dos Fundos. Muito bom, né? Nasce sem esse viés de fazer um conteúdo publicitário e depois, né, que isso é inserido. Foi esse o movimento mesmo no Porta? A ideia do não? Porta era... A ideia do Porta assim, é muito mais falando sobre o conteúdo, puxar um pouquinho antes. A ideia do Porta era mudar o humor do Brasil, porque assim, aqueles caras que estavam lá daquela idade, eles não aguentavam mais assistir Zorra Total, porque o Zorra Total, se a gente for analisar de fato, é uma coisa que não sou nem eu que falo, é o Fábio Porchat que fala, assim, cara, o quadro que mais fazia sucesso era um cara falando que o filho do outro era uma bichona. Olha que coisa louca hoje, se você for pensar. Tipo, o cara estava na TV aberta. Hoje é inaceitável. Então, eles estavam inaceitáveis para isso. E aí, eles montaram isso, se juntaram para fazer isso na internet. A história deles, eles contam. Eles tentaram até apresentar para várias empresas, ninguém quis, acharam aquilo muito forte. E aí, eles monetizavam porque o YouTube monetizava. E aí a história é engraçada, porque eles foram fazer, que é a grande case do Spoleto. Ali eles descobriram, ali foi o grande pulo, que é rir da própria marca, sabe? Rir, de mostrar os seus defeitos, de não querer achar que, sabe, aquela cerveja super gelada, que não existe na casa das pessoas. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram aquele case do Spoleto, onde o atendente lá, e o cara do Spoleto também, que era o sócio, um dos sócios, chamou ele para uma conversa para fazer a continuação daquilo. E aqui eles notaram, falaram assim, cara, tá aí uma nova forma de ganhar, que é o verdadeiro brand content, que é uma coisa que eles sempre falam assim, a gente escreve um vídeo para uma marca. Se a gente tirar a marca, ele continua sendo engraçado? Se sim, ele é um conteúdo. Se não, ele não é um conteúdo, a gente precisa reescrever esse roteiro.
porque é sobre isso, é sobre não colocar o rótulo da série. Então, tipo, tem muitas coisas que aconteceram no Porta que a marca aparece que não foi pago. Tem um vídeo, depois quem puder ver, um vídeo chamado BIC. O vídeo chama BIC. E aí o cara, a BIC não pagou. Porque eu estava falando que BIC some, né? Então a brincadeira é essa. Porque isso acontece, né? As pessoas se reconhecem. Sempre a BIC some. Então lá estava uma brincadeira que era um cara da BIC que roubava e revendia. Então é muito engraçado isso. E era assim, porque isso conecta, porque você se identifica com aquilo. Então, a marca ela tem que entrar, e quando uma marca pagava para entrar, era isso, a gente falou, a gente vai contar uma história onde as pessoas vão se conectar, vão se identificar, senão não é. E aí, teve algumas marcas, eu nem gosto de citar não, mas teve algumas marcas que a gente falou, desculpa, a gente não pode trabalhar com vocês, porque vocês não querem trabalhar com a gente, vocês só querem estar aqui, mas vocês não querem... e não querem estar da maneira certa. Só que a gente lá, né, tem uma preocupação com a audiência. A audiência que está lá, ela está lá porque ela gostou desse formato. Então, não vou mudar porque você está me pagando. Então, tem esse... Então, isso vindo do digital, isso é uma coisa muito de criador digital. A TestMade é a mesma coisa. Cara, sim, vamos pegar o azeite e ficar 10 segundos fazendo um take? Não. Alguém faz isso em casa? Ninguém faz isso em casa. Então, a gente também não vai fazer. A gente quer se conectar com as pessoas. As pessoas têm que se sentir ali, como é no dia a dia. As pessoas, hoje em dia, é muito mais sobre isso, muito mais sobre eu também posso fazer. E uma das preocupações da TestMade por mais plástico e bonito que sejam nossos conteúdos, a pessoa consegue reproduzir em casa. Então, não adianta eu fazer um drink com clara de ovo pasteurizada, porque não existe isso na minha geladeira. Né? Então, essa preocupação, acho que, e essa conexão é importante. Tô rindo porque eu lembrei do Truman Show e ela no café da manhã falando do cereal, família linda, maravilhosa, e ela ali com o cereal. Né? Meio gelado, né? Porque isso não conecta, né, cara? Porque o pessoal já viu, já falaram, não é isso. Na verdade, aí vira o modelo da propaganda antiga, meio que repaginada, mas seguindo o mesmo conceito. A família Doriana, né? Que a gente tudo lindo, inclusive tem lá também, família Doriana, olha lá no Porta, que é uma família brigando, se matando. Agora diz uma coisa, eu acho que você já até começou a responder isso, mas a gente falou da quantidade de conteúdo, a gente falou que as pessoas estão buscando, enfim, da quantidade de canais, vamos chamar assim. Quando a gente olha para a TV parece o celular de hoje, né? No mundo de aplicativo. E os aplicativos aparecem ali, né? Você falou da Samsung, eu tenho uma Samsung, seu aplicativo aparece. Nossa, tem um aplicativo novo ali, né? E tem lá o da TestMade, tem os da Samsung, tem de todos os de streaming que você falou, outros que eu nem sei o que é, rapaz. Eu nunca vi essa empresa, aparece, além dos canais, além da TV a cabo, dos canais, você tem um universo diferente dentro da televisão. A gente falou que hoje a concorrência é pelo tempo. Só que o dia continua, o conteúdo vai crescendo, mas o dia continua com 24 horas. A gente ainda não mudamos essa convenção social de criar um dia de 48 horas com 2 pôr do sol. Podia, não, vai ter 2 pôr do sol, sei lá, pode mudar um pouco os formatos. Mas, enfim, como se diferenciar? E aí, então, olhando para a TestMade, que é específico, né? Um conteúdo mais específico, que eu acho que talvez tenha um público mais cativo, procura aquele tipo de coisa, né? Como se diferenciar de todos os outros? Eu sei que não tem fórmula mágica, mas, cara, o que vocês estão tentando fazer? Como que você enxerga isso? Eu acho que, assim, tem duas coisas, né? Acho que pegando até o ponto da outra pergunta eu acho que o próximo passo, que é uma oportunidade de negócio, é os agregadores. Então, tipo assim, vai ter que ter um agregador para tudo isso de apps. Então, tipo assim, às vezes você quer ver um filme, você não sabe onde está o filme. Então, acho que a Roku é um que consegue fazer isso. Então, tem a oportunidade de agregar todo mundo, porque senão você não quer assistir, sei lá, Poderoso Chefão, qual streaming tá se você quiser assistir? Você não sabe. Pô, você vai ter que entrar em todos, né? Isso essa semana com meu filho.
Então, você não vai Procurando Duro de conseguir. Matar. Cadê? Não achamos. Não acha. Então, vai ter uma oportunidade de software, né? De agregadores, onde você pode escrever, ou de pessoas. Inclusive, tem tanta oferta de conteúdo, se você for procurar, tem canais de curadorias de filme no Instagram, tipo, que o cara vê tudo e ele fala, não, vê isso, esses vale a pena, sabe? Porque a oferta é muito, né? E aí, seguindo para a pergunta de como se diferenciar, hoje, assim, no geral, sabe? Até saindo um pouco mais do conteúdo audiovisual. É inovação. Assim, você não pode parar. Você não pode parar. Você tem que ter uma cultura de inovar. Você não pode, tipo... Você tem que ter de tudo. Porque é tão as coisas acontecem tão rápido que vem um player do nada, como veio a Netflix, e cresceu enormemente, sabe? Um exemplo mais claro na cabeça do cara veio do zero, o cara entregava CD, ele mandava DVD por correio, não sei se vocês lembram, mandava DVD por correio. Ele falou, pô, por que eu estou gastando esse dinheiro? E colocou lá. Então as pessoas, de repente, ele é do tamanho da Disney, sabe? De repente, ele é do tamanho do negócio que tem 100 anos. Então a cultura de inovação para as empresas é o que mais a gente tem que implementar. Então hoje na Attentimate, a Attentimate é uma empresa que começou no YouTube. O comportamento das pessoas foram mudando e a Attentimate foi mudando. Hoje a Attentimate, que sempre foi um canal de ambiente digital, apesar do Connect TV ser digital também, criou um canal para entregar da maneira que as pessoas elas estão entregando. Agora, todo mês, a gente tem um comitê de inovação que é o que vai ser que a gente vai entregar, porque a gente precisa não só criar, como criar rápido e testar. E agora, sei lá, possivelmente, o que eu vejo que todas as plataformas estão falando, e aí eu te falo todas, TikTok, Kuai, YouTube, é o live shop. Como é que os caras vão fazer live shop? Coisas que é engraçado, porque tipo, é um modelo para gente que vê Polishop ou Shoptime, é aquilo, só que os caras querem fazer no ambiente digital e eles querem converter. O que eles convertiam por telefone, eles querem converter ali na hora do shop. Então, é o que se fala, é a próxima. Então, a primeira empresa que conseguiu criar um formato que funcione, e é uma coisa que a gente está conversando. Que todas essas plataformas buscam a gente, como a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer? Então, assim, independente até do setor, eu acho que a cultura de inovação é o que a gente tem que ter. E, de fato, sabe, não é tipo, vamos fazer o ano que vem. Não. O que a gente pode testar para o mês que vem? Ter um espaço na agenda de fazer esses testes, ter um espaço na agenda de entender como é que é o próximo passo, de implementar, de fazer teste. E, assim, sem medo de errar, porque o digital é um lugar que você pode errar, a pessoa vai falar mal, você fala, gente, desculpa, vou tentar de novo e a galera vai achar ótimo, eles vão adorar isso. Porque, tipo, eu tô tentando criar um negócio diferente, porque a TasteMade, por exemplo, ela começou com um vídeo de mãozinha, só um vídeo de mãozinha. Hoje a gente tem diversos IPs. Hoje, tipo, eu fiz um game show para West Wing. Hoje eu tenho mini cozinha. Então, a gente continua criando formatos para engajar a audiência. No Porta, a mesma coisa. O Porta ele era um canal de sketch. O Porta hoje está no México, com atores mexicanos fazendo sucesso. Lançaram filme no Brasil, uma série no México. Acabaram de lançar na Polônia e ganhou um prêmio na Polônia. Com atores... Aí que eles pegam atores poloneses ou da região e pegam roteiristas para adaptar os roteiros para a realidade do país. Então é isso, entendeu? Tipo assim, você não pode parar achando que aquele seu negócio você vai viver. Então acho que não dá para deitar nos lobos. As coisas têm um ciclo de vida muito curto hoje em dia, né? Muito curto. Nasceu, muito você curto. já tem o que mesmo estar ciclo no próximo. Para quem já trabalhou com shampoo, uma vez eu trabalhei com o pessoal da Neleer, o ciclo de shampoo é muito curto e por isso que eles lançam tanto. Porque o ciclo sempre é assim, a curva deles é assim. E hoje em dia o mundo virou isso. O tanto de rede social, gente, que a gente tem hoje, como que você vai fazer hoje?
Tem gente que gosta do Pinterest, tem gente que gosta do TikTok, tem gente que gosta do Instagram, LinkedIn, né, para profissional, até para profissional hoje você tem muito forte, e é tempo, né? É tempo. Então, se você não está se adaptando e tendo essa cultura de pensar e não ter o problema de errar, porque eu acho que as pessoas têm muito medo de errar, mas hoje em dia, esse não é mais o problema. Já foi um problema isso, mas hoje não é mais o problema. Começa logo, erra rápido, erra pequeno, muda e continua testando e fazendo. Muda, exatamente. Os MVPs, né? Falando de ferramentas novas. Bom, antes eu vou fazer um merchan, já que você falou de live commerce. Quem gostou do live, né, gosta e quer entender um pouco mais, a gente tem o episódio 11 do Debate no Café, que a gente fala sobre live commerce. Assiste lá ou escuta a gente, que o conteúdo está bem bacana. Falando de ferramentas novas, o QR Code, né, que foi um dos dados que a gente traz logo no começo aqui, 58% das pessoas já escanearam algum QR Code na TV. Outras 81% já realizaram alguma compra através de QR Code, né, das que tiveram essa interação. Como é o QR Code e quais são essas outras ferramentas que estão surgindo, além dos exemplos que você já deu, Bruno? Cara, o QR Code é um negócio impressionante para mim, assim. Acho que eles conseguiram criar uma tecnologia que antigamente tinha o código de barra, né? Mas o QR Code ele lê muito rápido. E é sobre isso, né? A pessoa não quer perder muito tempo fazendo as coisas. E eu acho que o QR Code ele foi a solução da TV. Porque o celular e o computador, você clica e vai, né? A TV você não clica. Então foi a solução que aconteceu para você ir para um outro ambiente, né? Porque essas conversas que vocês já tiveram com outras pessoas de Omnichannel, de TAD, não sei, é muito importante as pontes entre as coisas, porque você está em todo lugar, mas no final da conta você precisa converter para algum lugar, né? Para medir, para tal. Então eu acho que o QR Code foi uma solução genial. E as pessoas criaram uma cultura de utilizar isso. Tipo, legal esse número seu. A gente fez uma pesquisa com a nossa audiência no nosso canal de televisão, durante acho que um mês ficou no ar essa pesquisa. 3.000 respostas para responder 15 perguntas, tem que ter muito engajamento, né? Não é? 15 perguntas então, foram... Não, porque eu queria saber quem era, qual que é. 3.000 respostas? É muita coisa. Já dá validade estatística, ó, 3.000. É mais do que de pesquisa política, né? Mais de pesquisa política. Que tem 1.000, 2.000, quando é muito grande, 2.000. Então, é uma ferramenta hoje que, assim, eu acho que foi uma solução muito legal para a televisão, que aí traz esse combo de, tipo, quem falou que a televisão não converte? Não, a televisão agora converte. Você tem como fazer, de alguma maneira, ter uma ferramenta que te leva para outro lugar. E as outras soluções, eu acho que são as plataformas, como eu disse anteriormente, são as plataformas. Então, toda plataforma hoje, elas estão discutindo live commerce, toda. E aí, o negócio delas é criar as especificidades e entender os caminhos e dar a oportunidade do clique e de clicar na tela, tipo, eu quero comprar esse óculos do Bruno aqui, clicar. Então, o que elas estão evoluindo é para ir, eu gostei da camisa aqui, ou esse fone é do quê, tá? Tem esse de pegar essa tela, conseguir ler essa tela de alguma forma e gerar um clique e você ir direto para a conversão. Sei lá, no caso da TastyMade, a gente fizer uma live fazendo um bolo. Pô, eu quero comprar essa receita. Você vai clicar e vai abrir um carrinho de compra com todos os ingredientes da receita, do jeito que você prefere. Então, acho que o próximo passo, e é uma coisa que está sendo... Já está para nascer, é isso. É ter um negócio tão conectado que você consegue... sim, um carrinho de compra pronto de uma receita. Diminuir fricção, né? Diminuir fricção. Quanto mais fácil, cara. Porque ali, que querendo ou não, tem muita coisa por impulso. Eu acho que a única rede social hoje que não é feita por impulso, até pelas características dela, é o Pinterest. Porque o Pinterest é um lugar de descoberta. Então, ele tem a conversão. Porque quando você descobre alguma coisa, uma receita, ou
um faça você mesmo em casa ou alguma dica, você está com a intenção de buscar, né? Então, e ali tem vários conteúdos e a forma de navegação deles é uma coisa que mesmo a publicidade faz sentido, porque eu quero saber onde comprar isso para eu fazer, sabe? Mas o resto, às vezes, é muito tipo, puta, olha que legal, olha que lindo ficou esse bolo, também quero fazer. Tipo, vou mandar e vai chegar aqui em casa. Eu tinha um professor do MBA que falava que o mundo está se desmaterializando, né? Então, ele dava o exemplo da TV. A TV era gigante, quadradona, depois ela foi diminuindo, ficou fininha. Eu tinha que ir no cartório pessoalmente para retirar um documento. Então, eu pegava o carro, usava um pedágio, vamos supor, se fosse em outra estrada, né, em outra cidade, pegava a estrada, precisava da estrada, precisava de tudo fisicamente. Não, agora você pode tirar esse documento online, né? Desmaterializei. E o videocassete, então, cara. Videocassete. Eu lembro meus 1, 2, 3, 4, 5 cabeças, que até hoje eu não sei para que você vê as cabeças, mas eu era pequeno, eu lembro que meu pai trocava, era um trambolho. E agora, escutando você falar, eu lembro disso. E acho que agora a questão é diminuir tempo, né? Reduzir ao máximo o tempo para se fazer alguma coisa. Eu já desmaterializei e agora eu enxugo o tempo que eu gasto fazendo quer ver o impacto que acho que a pandemia acelerou, mas o impacto das compras em supermercado online. Não era uma coisa que a gente tinha ninguém fazia, poucas pessoas faziam compras online. Hoje, arroz, pasta de dente, sabonete, essas coisas que você sabe a marca, que você sabe como que é, e para que você vai lá carregar? Para quê? Chega na sua casa pelo mesmo valor. Então, muda, o impacto é muito grande, vira business diferente. Por quê? Por causa do tempo. Então, assim, imagina assim, num funil, você vê uma receita na TasteMade, você clica, pega os ingredientes, seja qual for o aplicativo, te traz na sua casa para você cozinhar, isso ficou mais curto. Isso ficou bem mais curto. Pensa como era antigamente. Você via uma receita, tinha que anotar, Ana Maria Braga tinha que repetia no final, e depois ela repetia, você marcava, no dia que você fosse para o mercado, você comprava. Hoje você consegue ver um vídeo e o negócio chegar, o Rappi Turbo, chega em 10 minutos na sua casa. É verdade. Esse é o impacto do funil e de como as coisas começam pelo conteúdo, né? Porque aí você pega e compra. Provocando um pouquinho, então, já que a gente está falando de toda essa mudança de comportamento, aí o que a pandemia acelerou, e de inovação, né, já que não dá para ficar parado, como que você enxerga o metaverso nesse modelo todo aí? Quando vocês estão olhando para isso, vocês começaram, está querendo fazer outro merchan do canal. Não, você sabe que o metaverso é uma coisa que eu tô lendo muito, porque para mim ainda não está muito claro, porque existem algumas coisas que elas viram moda. E às hype, vezes a pessoa, né? Vira hype, aí o cara fala, preciso fazer. Mas por que você precisa fazer? Não sei. Mas as pessoas estão fazendo. É isso que eu sei. Então, o metaverso é uma coisa que, na minha opinião, tá? Na minha opinião, muito assim, que ele vai acontecer, né? Ele vai, mas ele depende muito de tecnologia, muito de acesso a dado, muito de... Eu não lembro se vocês lembram do Second Life. Uhum. Então, por que ele não deu certo? Porque era ruim? Não era ruim. É porque era ruim porque não tinha dados suficiente. Então, hoje a gente está num país que as pessoas têm acesso, o acesso está aumentando, mas não de banda boa. Né? A banda boa não é essa banda do metaverso aí que o cara fica lá 3 horas, lá dentro do ambiente. Ela é muito... Vai demorar ainda para acontecer. Quanto tempo você escuta sobre 5G? Não chega esse negócio, não chega. Todo mundo fala, mas cadê? Cadê? Onde vai? Que dia? Porque o impacto dessas chegadas vai fazer a gente evoluir. Existe também o negócio do metaverso. Não, porque hoje, na verdade, o metaverso já existe, né? Porque as redes sociais é o nosso metaverso. Você é uma pessoa lá dentro, né? Você é uma pessoa nas redes sociais e você é outra pessoa. E essas coisas, elas... E não é que tá errado, sabe? Porque é a mesma coisa. Eu dou um exemplo bem simples. Assim, não é que você tá errado ser diferente lá dentro, eu não tô te julgando que você é diferente. É a mesma coisa de como você fala com a sua mulher e como você fala com a sua mãe. Você não usa nem as mesmas palavras. Né? Então, é assim. Você tá num ambiente, você se adapta ao ambiente do jeito que tá.
Mas o metaverso, para mim, ele ainda precisa de uma fase de tecnologia para a gente começar a ver ele de fato acontecer, a ter acesso, porque ter o acesso da classe A, classe B, eles vão gastar, vão comprar as NFT dele lá, vão comprar. Mas e aí? Como que a gente torna isso mainstream? E eu acho que ainda falta tecnologia, ainda falta acesso para a gente tornar isso mainstream. Ainda, nós aqui, a gente está numa fase de olhando, assim, nós estamos olhando para ver o que acontece e a hora certa é de entrar, para entrar de uma maneira, não querendo acertar, como eu falei, assim, de fazer um teste de fato que seja, pelo menos, ainda a gente não viu uma maneira de entrar dentro disso que seja assertiva, que seja, que faça... que seja prioridade agora, sabe? Acho que tem outras coisas para inovar ainda que tenha prioridade. Legal. E para você que está ouvindo ou assistindo, episódio 16 do Debate no Café, falamos de metaverso. Porque é a discussão, né, agora, né? Eu acho que até uma mudança, se você olha agora a própria Meta, né, que eles mudaram o nome lá, esses caras estão olhando muito para isso. Acho que é a empresa que mais virou foco para isso. Também a gente ainda está muito no começo e com acesso a poucos, como você falou. Para mim, a fase que a gente está no metaverso hoje, eu falei lá no episódio, é a mesma fase inicial da internet, quando ela ficou mais comercial lá no final dos anos 90. A gente não sabe muito bem o que é isso aqui a gente usa achando que é o máximo. Mas o que virou a internet hoje, né? 20 anos depois, assim, é algo totalmente diferente. Do que é. Então, eu acho que o que vai ser o metaverso não é o que a gente tem hoje. Hoje é a experiência incipiente. E provavelmente não é nem o que a gente previu. Né? Não é nem o que a gente previu. Obviamente, hoje a gente tem as dificuldades técnicas. Eu acho que tem a tecnologia, ela não tem a disponibilidade que precisa ter para dar escala. Né? A experiência ainda não é uma experiência boa, a experiência 3D, você tem aquele óculos, você tem a questão de realidade aumentada, que ainda não é... Então, assim, ainda não tem os devices bons para isso. Mas vai caminhar para alguma coisa que a gente não sabe. Estamos testando, né? A gente não sabe o que vai ser. Não vai, e tem muita coisa legal acontecendo. Por exemplo, eu sou advisor de uma empresa que chama Nice House, que é uma TikTokers. E uma das coisas que eles venderam foi uma skin, que era só o boletom deles dentro. Agora eu não vou me lembrar do game, mas venderam lá. Isso é legal, que as pessoas elas estão pagando por coisas que não existem. Isso para mim é surreal. Mas essa relação que a gente que é mais velho, a gente não entende. Mas para o cara que está lá, que aquilo é parte dele, né? Porque aquele faz parte do dia dele aquilo toma um negócio no tempo. Então ele tá legal lá também, é a mesma coisa dele tá legal fora. Então por isso que ele paga, entendeu? É louco isso. Bruno, você tem alguma dica para dar para quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, de como identificar e solucionar problema de performance no marketing digital, na criação de conteúdo? Assim, eu acho que assim, a gente chegou numa fase, lá no começo não, sabe, há poucos anos atrás, que a gente ficava muito metrificando views. Então, se o negócio dá 1 milhão é bom pra caramba, dá 2 milhões é bom pra caramba. Só que não é por aí hoje, né? Como essa grande oferta de conteúdo, o view hoje ele não é a principal métrica. É o engajamento, sabe? É o relacionamento com o seu conteúdo, é o compartilhamento, é a conversa que você gera a partir do seu conteúdo. São essas coisas que vão mostrar que se você realmente é relevante para quem você está falando. View hoje, dependendo do tamanho da sua empresa, é barato comprar. O cara tem contrato com o Facebook, com o Google, eu compro o view. E barato, por centavos. Mas o engajamento que aquilo traz, que é o relacionamento, que são as métricas que a gente tem que olhar. E aí lá no segundo passo, até na conversão, né? Porque hoje em dia dá para, né? Os caras traqueiam tudo, então dá até para saber se aquele vídeo inicial gerou aquilo depois. Mas hoje, na minha opinião, eu prefiro ter um vídeo de 100 mil views
qualificados, com a audiência conversando, com eles compartilhando, com eles interagindo, do que ter 1 milhão de views, porque o view, na maioria das plataformas, conta a partir de 3 segundos. Então, não é uma coisa que tem qualidade. Então, para mim, a qualidade é a melhor coisa para você ver se você está fazendo uma boa campanha, se você está indo para o direcionamento certo, se as pessoas estão engajando. Engajamento é isso, é criar. Lembra do agenda setting, né? Que tem aquele conceito que a gente estudava lá na escola de comunicação, de pautar o que as pessoas estão falando? É isso. Se você está pautando, nem que seja a sua comunidade, nem que seja o seu nicho, você está indo para um bom caminho. Agora, se você faz um conteúdo, ninguém comentou, ninguém falou nada, ninguém compartilhou, não gerou nada ali, você não está indo no bom caminho, mesmo tendo 1 milhão de views. Não é uma coisa hoje relevante, na minha opinião, a quantidade de pessoas que viram. Legal, muito bom. Então, vamos esperar os comentários aqui depois dessa. Né? Comentem, por favor! Comentem, compartilhem. Mas é isso, não sei o que vocês acham, mas hoje é qualidade, né, cara? Qualidade. Legal. Bom, eu vou fazer o papel do timekeeper aqui hoje, então, chegando já no nosso final. Aproveitem, então, comentem, curtam, sigam nosso canal no YouTube. Manda mensagem para a gente no LinkedIn. Manda no LinkedIn, siga o Debate no Café em todas as redes, estamos aí, podcast, compartilhe, tá bom? Ajude a divulgar esse conteúdo. Espero que, para quem está nos acompanhando aqui, tenha gostado. Bruno, muito obrigado mais uma vez. Acho que você deu uma aula aqui. Acesse o TestMade também, cara, tem coisa tão gostosa lá, você fica assistindo, é tão bom. Às vezes você nem faz a receita, só de olhar. Eu gosto de cozinhar, então aí é muito bom, enfim. Ótimo. Tá bom, gente, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Muito obrigado a vocês, foi um papo ótimo. Esse papo é um papo que a gente pode ter a cada 2 meses, que a gente vai falar coisas diferentes, porque as coisas estão mudando muito. Mas eu acho que é um papo válido, sabe? Para ajudar algumas pessoas. Se ajudar uma pessoa a ter um foco diferente, ter uma atitude diferente de uma coisa, como a gente sabe, desse simples final dos views, eu acho muito importante, porque a gente qualifica o mercado fica alto nível, e isso é bom para todo mundo. Super obrigado, Bruno, pelas dicas e pela aula. É o que a gente busca fazer aqui, compartilhar conhecimento. Obrigado para você que ficou nos assistindo ou nos ouvindo, e a gente se vê no próximo Debate no Café.